de direitos, de políticas que avançaram nessa direção, tem aí a possibilidade de movimentar coletivos como coletivos de resistência. Ótimo. Então nós vamos agora ouvir 2 depoimentos. Um é do jornalista Celso Schroeder e, em seguida, João Pedro Stedley. O golpe em andamento no Brasil, ainda não cristalizado, é um golpe que não chega a ser original. Ele foi testado com sucesso em Honduras e no Paraguai e, de alguma maneira, iniciou-se nas chamadas primaveras árabes, que, na verdade, se transformaram nesses pavorosos invernos que continuam a massacrar, matar inocentes ao todo no norte da África. Esse golpe, diferente dos golpes do período da Guerra Fria, em que os exércitos eram utilizados, ele utiliza outros estamentos de Estado, né? O Parlamento, o Judiciário, e também esta ferramenta, que era uma ferramenta de apoio até alguns anos atrás, e que agora se transforma no principal articulador, que é uma mídia representativa dos interesses destas elites, que não se pode sequer dizer que são nacionais, porque na verdade acabam respondendo a esses interesses de corporações internacionais, não chegam mais a ser nem de estados internacionais, das grandes corporações internacionais que acabam produzindo essas desestabilizações, ou seja, mais do que assumir poder, esses novos golpes, eles procuram desestabilizar economias, desestruturar partidos e possibilidade de governos nacionais. No Brasil é exatamente isso que está acontecendo. Temos um golpe constituído a partir da ação criminosa, da ação direta e principal, né, principal da mídia brasileira, que inicia a articular uma reação ao segundo governo Dilma, encontra no parlamento brasileiro o pior parlamento, o parlamento mais corrupto, o parlamento mais reacionário, mais conservador, oriundo, inclusive, dos movimentos de junho de 2013, pautados por essas organizações internacionais, e esse parlamento, então, junto com um judiciário completamente alinhado aos interesses desta nova elite brasileira, uma elite entreguista, uma elite que não tem sequer as características nacionalistas que em outros momentos a elite brasileira assumiu, produzim a desorganização, primeiro, da justiça, né, ou seja, transformando a justiça numa espécie de batalhão de frente de tomada de poder, a justiça a serviço de interpretações completamente autoritárias, completamente avessas a qualquer compreensão de justiça internacional, de tradição de justiça, inclusive tradição de justiça burguesa, não encontra sintonia com o encaminhamento que a justiça brasileira está dando hoje às suas ações. E isto, obviamente, se encontra um reforço num parlamento, como eu disse, conservador, medíocre nas suas composições, em grandes quadros, e que encontram e que imprimem à ação golpista uma rapidez, uma voracidade de uma matilha ensandecida, que inclusive produz resultados ridículos, resultados risíveis, resultados que humilham o país no cenário internacional. Esse golpe precisa ser imediatamente rebatido. Não é possível que nós permitamos, como fizemos isso em 64, que o golpe se estabeleça, que as forças se reorganizem e que a apatia tome conta dos movimentos sociais brasileiros. O país tem força, tem tradição política, tem apoio internacional para reagir e varrer esses usurpadores, esses golpistas que assumem a partir de um truque, de um golpe de truque de magia barata, de circo circense, o poder no país. A sociedade brasileira vive uma grave crise econômica, política, social e ambiental. Mas a pior delas é a econômica, porque afeta a vida cotidiana das pessoas, afeta a renda, a economia
está caindo há 3 anos. A burguesia, para preservar os seus interesses, o lucro, ela precisa aumentar a exploração dos trabalhadores, senão ela não pode manter os seus privilégios. E essa é a razão de fundo de por que eles tiveram que dar um golpe, explicada didaticamente pelo novo presidente impostor, quando disse isso nas Nações Unidas, que tiveram que destituir a presidenta Dilma porque ela não aceitava o plano neoliberal para preservar os interesses dos capitalistas. Em segundo lugar, o golpe foi uma tragédia para a sociedade brasileira, porque simplesmente as elites rasgaram a Constituição e, sem nenhum motivo real, inventaram um crime que não existia, destituíram a presidenta. 2 dias depois do impeachment passar no Senado, os mesmos senadores aprovaram uma lei que isenta pedalada fiscal. Então, crime vale para quem? Não? E terceiro, se formou ao redor do golpe uma articulação da burguesia desse país que congrega o poder econômico, representado lá no governo pelo Meirelles, que congrega o poder midiático desse oligopólio que representa a Globo, etc., o poder judiciário, que está rasgando também as leis e a Constituição, atropelando os direitos das pessoas, dos partidos e de lideranças, né? E, em quarto lugar, aglutinou a parcela mais podre dos partidos brasileiros, essa verdadeira lumpenburguesia que nós temos, que controla o PMDB, o PSDB, o PP, o DEM, e que estão atropelando os direitos e os avanços que nós conquistamos na Constituinte de 88, com dezenas de projetos de lei no Congresso, usando desse clima para entregar as riquezas do país a esses capitalistas, como fizeram essa semana com a entrega do pré-sal, como está na pauta a autorização para a venda ilimitada de terras ao capital estrangeiro, assim como o Pedro Parente, representando o governo golpista, está dilapidando o patrimônio da Petrobras. E outros projetos que vão afetar diretamente as condições de vida e os direitos dos trabalhadores arduamente conquistados ao longo do século XX. Portanto, estamos vivendo dias sombrios, porém eu espero que a sociedade brasileira, o povo, tenha energias suficientes para, uma hora dessa, se levantar e nós dar um basta a esses atropelos e a esse governo golpista. Por isso, acima de tudo, fora Temer. E, em segundo lugar, nós precisaríamos ter uma reforma política que reorganizasse, então, o sistema eleitoral brasileiro. E isso só é possível agora se nós convocarmos uma Assembleia Constituinte. Porque esse Congresso que está aí, conservador, reacionário, não quer fazer nenhuma reforma que garanta o poder verdadeiro do povo, expresso pelo seu voto. E é isso que nós estamos, nos movimentos da Frente Brasil Popular, lutando para que haja novas eleições, para que haja uma reforma política e para que nós reconstrua o processo democrático nesse país. Um grande abraço a todos. Muito bem, obrigado a todos os nossos 4 depoentes e vamos lá, Rogério, teus comentários. Eu acho que uma coisa fundamental é que as pessoas têm produzido análises, né? Então, acho que um convite que nós deixamos também é que as pessoas vão atrás de uma diversidade de análises. Se você olhar cada um dos analistas, inclusive divergem algumas propostas, isso não é o grande problema. O grande problema é quando você tenta uniformizar a narrativa de um jeito de impeachment o nosso direito de ter opinião. E aí eu estou falando disso porque toda vez que a gente vai discutir esse tema nas redes sociais, por exemplo, a quantidade de pessoas nos desancando, né, assim, desqualificando, fazendo pressão moral para que a gente não fale,
a busca por um silêncio é muito grande, muito pesada. E é claro que as análises também dão conta de que problemas complexos precisam de análises complexas e não tem soluções simples, né? Então não tem uma bandeira que resolva tudo, enfim. E nos remete, e a psicologia tem discutido isso nas suas instituições, inclusive tem batalhado muito por uma questão, que é o processo de democratização dos meios de comunicação. É óbvio como eles trabalham de uma maneira uníssona, né? Sempre se fala das 6 famílias, 8 famílias que dominam toda a mídia. O resultado dessas eleições colocou um enorme sucesso de pessoas que têm acesso à mídia, sejam pessoas que estão na televisão, alguns prefeitos, etc., vereadores foram eleitos a partir da posição que eles têm nas mídias tradicionais. E a gente não pode esquecer que as verbas publicitárias do governo Temer, nesse curto período, aumentaram 1.200%, são 12 vezes maior de aumento. E alguns jornais e mídias tradicionais têm colecionado aumentos de 7 vezes, 8 vezes, 6 vezes, 5 vezes, que é o caso da Folha de São Paulo, da Corporação Abril, né? Então essa grande mídia nacional ou não nacional, porque suspeitas, por exemplo, que a Abril tem verba estrangeira, né, sul-africana, de um conglomerado estranhíssimo, né, ligado ao apartheid, inclusive, né, ligado a forças do apartheid. Então é essa a vivência que nós temos aqui no Brasil. Então é fundamental esse processo. E aí quando a gente tenta se manifestar como nós estamos fazendo hoje, não tenha dúvida, Elisa, Marcos e Ana, vamos ser bombardeados, né, por essa ideia, por essa coisa de que nós não podemos nos manifestar, né? E qualquer manifestação que não seja a reprodução pura e simples da narrativa dominante é sempre entendida como uma agressão. Essa questão, acho que ela é bem importante. Acho que nós já estamos recebendo, pena que a gente não tem um espaço de tempo aqui para a gente trazer as manifestações que estamos recebendo, mas já estamos recebendo muitas manifestações que nos intimidam, que é exatamente isso que está dizendo, que tentam nos calar, que tentam dizer assim, o que é isso que eles estão fazendo? Façam, que os outros façam, né? A gente, é impressionante a ideia de que as pessoas que não pensam como eles têm que ficar caladas, elas não podem se manifestar. Acho que tem a ver com o que a gente falava, assim, de uma fobia, né? Hoje determinadas exposições são combatidas no restaurante, na rua, né? O Marcos citou o Chico Buarque, quer dizer, são pessoas que não encontram outra forma de debater, porque não tem os argumentos, elas não encontram outra forma de debater que não a agressão. Isso é um empobrecimento psicológico, né? Nós diríamos, nós psicólogos, que isso é um empobrecimento de subjetividade, né? A restrição da capacidade de discurso, né? A limitação do discurso. Perfeito. Bom, você está acompanhando o debate Anatomia do Golpe, Contribuições da Psicologia, uma iniciativa do Instituto Silvia Lane, com a participação e o apoio da ULAPSE, dos Conselhos Regionais de Minas Gerais e com o SED Sapiência. E é importante registrarmos, nós temos o apoio da PUC de São Paulo através da sua TV PUC. E antes de continuar, nós gostaríamos de fazer um convite a você que está aí nos assistindo. Um convite para participar do primeiro Simpósio Nacional Psicologia e Compromisso Social. O primeiro simpósio nacional é de iniciativa do Instituto Silvia Lane, com apoio da PUC de São Paulo. O primeiro Simpósio Nacional Psicologia e Compromisso Social é uma iniciativa do Instituto Silvia Lane e conta com a participação de pessoas e entidades interessadas no tema. O projeto é a última criação feita por Marcos Vinícius de Oliveira, na sua intensa colaboração com os colegas do Silvia Lane. A ideia é envolver muitos atores na sua construção. Durante o simpósio, será lançado o Memorial Marcos Vinícius de Oliveira, uma traga. No memorial, segundo acordo estabelecido com as filhas de Marcos Vinícius, serão reunidos vídeos, textos, fotos e áudios de entrevistas feitas com esse psicólogo que representa certo ideal da psicologia com compromisso social. Nós somos o país que pode ser definido por uma fórmula 6 por 8 por 200 dividido por 400 E/C. Explico o que é isso. Somos a 6ª economia mundial. 6ª economia mundial.
Somos o 8º país em desigualdade social e distribuição de renda no mundo, o pior, 8º país. Somos o único país que somos a 6ª economia e somos o 8º país em desigualdade social. E somos o único que temos 200 milhões de pessoas. E não compreenderemos essa fórmula 8 por 6 por 200 se não levarmos em consideração que somos o único que temos 400 anos de escravidão, 400 anos de colonização e as consequências dos 400 anos de colonização e de escravidão moldando a subjetividade social do modo de ser brasileiro. Ou o modo da casa. Ser brasileiro é sermos todos, conscientes ou inconscientes, portadores dessa história social que nos acompanha. E nos acompanha, por exemplo, quando esse auditório está constituído. Porque aqui estão as pessoas aprazíveis. Aqui são as pessoas que merecem apreço. São gente de primeira categoria. Gente de segunda categoria não está aqui entre nós. Não vejo os de segunda categoria entre nós. Não vejo favelados, não vejo pobres, não vejo ralé, não vejo essa gente desqualificada. Porque na sociedade brasileira é possível isso. É possível que nós sejamos um Estado, uma nação, onde parte das pessoas se reúnam entre si e a outra parte se reúna entre si. E que essas partes não se misturem. Mas tanto o memorial quanto o próprio simpósio precisam ser financiados. A forma mais importante de financiamento será a inscrição antecipada para o simpósio e a contribuição financeira direta à construção do memorial. Saiba mais sobre essas duas iniciativas acessando www.compromissosocial.org.br. E voltamos aqui para ouvir agora o depoimento da Maria Auxiliadora Arantes, que vem do SEDE Sapiense e apoia e está conosco neste evento. Bem, eu trago a contribuição do Instituto SEDE Sapiense, que sempre esteve na trincheira de luta pela defesa e pela construção da liberdade e da democracia neste país. Quando, em 1976, a Madre Cristina, nossa fundadora, que hoje, inclusive, faria 100 anos de idade, nós construímos uma carta de princípios onde a defesa da liberdade e da democracia e da justiça tornou-se um princípio da nossa instituição. E é por isso que hoje juntamos-nos a todos os psicólogos e psicólogas do Brasil, da América Latina, e que no mundo, né, possam estar com os olhos voltados para o Brasil, defendendo o momento sombrio pelo qual nós passamos. Esta democracia, os direitos inclusivos, de liberdade e justiça, está sendo ameaçada. A sua desconstrução a partir dos princípios que regem o respeito à liberdade do voto e daquele programa que ele trouxe, majoritariamente, estão sendo desrespeitados. A nossa riqueza está sendo levada para fora, não por mãos estrangeiras. Não vieram aqui buscar o nosso ouro e a nossa prata, conquistadores. Somos alguns brasileiros que estão entregando a nossa principal riqueza hoje do pré-sal. Então, é uma preocupação, porque essas questões nos dizem respeito aos psicólogos e psicólogas, e precisamos nos mobilizar, estar atentos para fazer com que os nossos sonhos não possam se esmaecer numa atividade golpista que não respeitou os brasileiros. Obrigada, Dudura. Jéssica de Lima, que fala pelo CRP de São Paulo. Eu acho que você pode... Cadê do nosso depoimento? Acontece, né? Com as melhores televisões. Eu vi. Então, nesse dia 8 de outubro, dia da psicologia latino-americana, o que as entidades brasileiras que compõem a ULAPSE, a União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, têm proposto para o debate é pensar este processo de golpe que a gente vem vivenciando no Brasil,
que também é um processo que se repete num conjunto de países na América Latina, colocando, portanto, uma agenda política para as entidades da psicologia nos países da América Latina de pensar, refletir e enfrentar este processo de golpe. O que a gente está chamando de golpe, né, aqui no contexto brasileiro, é um processo de impedimento do mandato de uma presidenta democraticamente eleita pelo povo brasileiro, num processo que não, sem que tenha havido para isso crime de responsabilidade que justificasse este impedimento, portanto se trata, né, de uma farsa jurídica, de uma trama ardida no parlamento, de impedimento do mandato desta presidenta para colocar no seu lugar no poder um projeto que é um projeto diferente daquele que foi legitimado nas urnas por escolha democrática do povo brasileiro. Esse projeto que assume é um projeto de desmonte de políticas sociais, de retirada de direitos, de repressão de movimentos sociais, de recrudescimento dessa face autoritária, violenta do Estado. E, neste sentido, é um projeto que confronta aquilo que a psicologia brasileira e latino-americana vem construindo enquanto seu horizonte ético-político, que é uma psicologia comprometida com as demandas do povo latino-americano, que se insere nas políticas sociais, que defende os direitos humanos, que, portanto, se compromete com uma sociedade mais democrática e igualitária. Então, neste sentido, é um tema que interessa a psicologia brasileira nessa sua organização, no seu horizonte de um projeto ético-político. E é um debate que fazemos a partir da psicologia, acho que esse é um outro elemento importante para destacar. Este processo de golpe, na sua construção e nas suas consequências, há uma dimensão da construção da subjetividade, da intolerância política, da negação da atividade política, da justificativa da violência do Estado. Então, nesse sentido, a psicologia tem muito a contribuir a falar sobre este processo, elucidando esses processos também a partir da subjetividade que constituem esse processo de golpe no Brasil e na América Latina. Muito bom, agradecemos a Dodora e ao Vinícius, e eu quero lembrar que nós estamos fazendo esse debate num conjunto de atividades que acontecem em vários locais do país, que comemoram o dia 8 de outubro, o Dia da Psicologia Latino-Americana. E escolhemos no Brasil comemorar esse dia com esse tema do golpe, fazendo com que a psicologia possa apresentar a sua opinião, possa apresentar sua versão, suas leituras, para contribuirmos para uma leitura mais complexa e mais completa do golpe no Brasil. Então nós vamos aí conhecer um pouco de onde é que estão acontecendo essas nossas parcerias, né, que outras atividades estão acontecendo pelo Brasil nesta primeira jornada. Lembrando que ela é a primeira jornada. A gente pretende dar continuidade a outras jornadas. Futuramente, rapidamente, a gente chamará uma segunda jornada e vocês fiquem atentos porque o debate vai continuar. Então vamos ver onde é que estão os nossos parceiros no Brasil. Em Curitiba, a organização É Tempo de Diálogo e o Movimento para Cuidar da Profissão promovem um encontro Dialogando pela Democracia, o que a psicologia tem a contribuir. O evento acontece nesse dia 8 às 10 da manhã na Faculdade de Psicologia da UFPR. Uma roda de conversa acontece no Rio de Janeiro. A partir das 10 da manhã, o CRP Rio de Janeiro abre seu auditório na Tijuca para falar sobre a conjuntura brasileira atual, questões para a psicologia e para as psicólogas e psicólogos. Na Praça Batista Campos, em Belém do Pará, também às 10 da manhã, o CRP10 e a Abrapso promovem um debate sobre psicologia e democracia em tempos difíceis. Em Florianópolis, o CRP de Santa Catarina e o Fórum de Entidades da Psicologia Catarinense, dentro da Jornada Estadual da Psicologia, promovem um encontro em defesa da democracia e da igualdade social, a partir das 9 da manhã na Uniplac, no bairro Universitário. Já no Centro de Referência da Juventude em Belo Horizonte, o CRP Minas e o Para Cuidar da Profissão fazem um debate sobre o golpe e a psicologia. Que futuro temos e queremos? A partir das 14 horas. E no dia 27 de outubro, em Vitória da Conquista, na Bahia, o Cuidar da Profissão e a Faculdade de Tecnologia e Ciência fazem uma roda de conversa com o tema Subjetividade, Colonialismo e Democracia, um olhar da psicologia latino-americana. Às 19 horas, na FTC. E cá estamos nós, compondo esse coletivo todo que debate o golpe. A psicologia discute o golpe. Queremos abraçar aí os companheirinhos do Paraná, da Bahia, do Rio de Janeiro, do Pará, de Santa Catarina e de Minas Gerais. E lembrar que, assim, essa proposta
é para isto, é para que todos os grupos, não precisa ser uma atividade em algum lugar muito grande ou filmado e transmitido por uma televisão. Pode ser aí no seu local de trabalho, pode ser aí entre seus companheirinhos na universidade. É um dia para a gente conversar sobre como é que a gente acha que a psicologia pode ler essa realidade que vivemos. Agora passo aí, começando a finalizar o nosso trabalho aqui, passo aos meus companheirinhos para que possam se pronunciar, comentar o que viram, comentar ainda os depoimentos que não foram comentados. Posso começar? Sem dúvida. Eu fui muito provocado pela fala do Marcos Vinícius Matraga e queria dizer só uma coisa. Com uma sociedade, um país, naquela conta dos 6, 8, 200 por 400, e ele faz essa análise antes do golpe, bem antes do golpe, antes, eu acho que ali estavam as condições para o golpe. Acho que nós estamos falando de uma sociedade, por exemplo, que quando vê a ascensão das populações dos negros nas universidades, quem vê isso é uma sociedade altamente escravista, né? Assim, é uma sociedade altamente preconceituosa. Então, eu acho que as condições do golpe, elas também estão muito nesses aspectos das subjetividades, de uma cultura, pela tolerância, mas é uma tolerância desde que o outro não atravesse o meu caminho. Marcos? Então, só uma informação, a atividade de Santa Catarina acontece em Florianópolis, um debate como esse, que é emitido online também, e vai ser transmitido para 10 ou 12 cidades que vão ter salas organizadas, inclusive a da Uniplac. Estou só acrescentando ali a informação. E dizer que nesse espaço cabe a voz de quem acha que não há golpe. Né? Nós não estamos aqui num grupo fundamentalista que acha que não. Quem acha que tem golpe, não tem golpe no Brasil não pode falar conosco. Pelo contrário, nós podemos e queremos debater com as pessoas, inclusive, que acham que não é um golpe que está acontecendo, e nós vamos poder conversar, porque nós não estamos exercitando ódio. Né? Alguém pediu para a gente comentar a relação entre ódio e fundamentalismo. Sim, há uma relação entre ódio e fundamentalismo, mas não um fundamentalismo necessariamente religioso. Pode ser um fundamentalismo político, que não é o que a gente precisa, nem na psicologia, nem no Brasil. Nós precisamos desobliterar o debate, é preciso conversar. Isso foi o que nós debatemos nas listas que organizaram esta jornada, que é exatamente, nós precisamos conversar, parar de ter juízos fechados sobre as coisas e ouvir o que as pessoas têm para dizer. Queremos escutar tudo, falar, debater e poder continuar debatendo na próxima jornada. Elisa? Muito bom, Marcos. Acho que é isso. Acho que a gente precisa criar canais de diálogo. Né? Isso é fundamental, porque senão a gente tem posições fechadas que não se movimentam e a gente precisará produzir movimento. E acho que é importante a gente reconhecer que nesse processo que nós estamos vivendo, pela história do nosso país, né, Marcos traz isso, Vinícius traz isso, ao lado dos outros países latino-americanos, marcadamente constituídos a partir de relações de exploração, né, a partir de relações de exploração também, a partir de lugares raciais, de classe, enfim, o golpe tem efeitos, sobretudo, efeitos perversos, imediatos, para pessoas de carne, osso, de pele, de coração. Então, dos muitos sentimentos que acompanham o golpe, um deles, para muita gente, talvez para mim, nesse dia, é também tristeza. Porque acorda a história para o lado mais fraco. Né? E a gente sabe que os efeitos para a população pobre, para a população negra, né, são nefastos. E a gente tem uma urgência, portanto, em fazer esse debate. Né, em fazer esse debate na defesa da vida, na defesa que a vida digna possa ser para todos. Acho que isso é o que nos move. Legal. Acho que cumprimos aí a nossa etapa, queremos ir finalizando. Quero dizer da nossa saudade, da nossa satisfação em poder contar com a participação do Marcos Vinícius nesse nosso debate. É um amigo muito saudoso para todos nós. Né? E quero agradecer à TV PUC e a sua equipe, agradecer ao Edu Ramos, que nos dirigiu, agradecer a Graça, que nos ajudou, a Yasmin, que nos ajudou aqui, um bocado de gente trabalha aqui com a gente do lado de fora da câmara, e dizer que nós estamos terminando a primeira jornada que debate o golpe, que a psicologia debate o golpe. Jornada Nacional, Psicologia debate o golpe. E vamos aguardar a segunda jornada.
Até lá e obrigada, e esperamos que isso possa frutificar em conversas por aí.